Maranata. O Senhor logo vem. Amém. Bom dia a todos. Um feliz sábado. Frio? Calor? Como é que tá por aí? Hã? Não está parecendo Teresina, só isso que eu tenho que dizer. Não tá parecendo Teresina. Começo de ano Começo de ano sempre é bom para quem é do sul, que vem um pouquinho lá o clima de lá. Só que é só até as 8 da manhã, depois das 9 já começa a ficar igual Teresina mesmo. Te agradeço a todos que estão com a gente aqui, que Deus possa abençoar a vida de cada um que está aqui conosco no templo, que Deus possa abençoar a vida de cada um que está conosco aqui assistindo ao vivo esse culto, nesse momento aqui a recapitulação da Escola Sabatina, da lição da Escola Sabatina, as pessoas que vão acompanhar esse vídeo posteriormente também, que Deus abençoe você e Deus possa ser louvado pela vida de cada um de vocês, amém? Amém. Muito bem, lembrando que esse momento, a gente geralmente está tendo agora assim, duas pessoas aqui ajudando, contribuindo na recapitulação, mas todos devem, eu não vou dizer nem podem, todos devem participar, contribuir com com seus pensamentos, suas observações sobre a lição da semana, alguma outra ideia que possa contribuir com o aprendizado do estudo naquele dia. Nós temos ali um microfone sem fio que pode ser passado aí para vocês podem participar. E quem também está aí no chat ao vivo, pode deixar sua mensagem aí no chat. A gente pode ir lendo aqui conforme a gente vai passando aqui a lição, tudo. E se você está assistindo esse vídeo depois, pode deixar seus comentários, suas observações também. Com certeza isso vai contribuir com todos nós. Amém? Bom dia, Tiago. Bom dia, meu amigo Eric, bom dia a todos. Que satisfação estarmos aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor, no santo dia do Senhor. Ô glória, né? Muita bênção. Então, a você também que está em casa, o nosso cordial bom dia e que a paz de Jesus Cristo esteja com todos que estão nesse momento buscando um conforto na palavra de Deus. Assim como vamos adentrar, assim como o povo ali hebreu, naquele momento recebeu aquela carta, porque eles estavam passando por momentos bem difíceis, né? E ali veio, eu já estou dando spoiler, já estou entrando aqui no processo, né? Mas vamos lá, meu amigo, já eu comento tudo, né? Volte aí. É importante a gente ter sempre em mente, antes de nós entrarmos especificamente na lição dessa semana, pensarmos num contexto geral da lição, né? A gente sempre ressaltava isso na lição do último trimestre, e dessa também, que o próprio título da lição já escancara a estratégia do autor para a nossa observação com relação aos temas que nós vamos estudar durante o trimestre. O título da lição em si, né, é Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. Então, nós temos a plena certeza que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, as mensagens descritas no livro de Hebreus nos ajudam, nos confortam, nos fortalece para esse momento aí que nós estamos vivendo. Só um minutinho, viu, Edmilson? Moisés, já vai chegar aí. Essa foi a intenção, né, de Paulo, fortalecer aquele pessoal naquele momento. E ela cabe totalmente a nós, né, nesses dias, ainda mais nesses dias que eu vejo todos aqui de máscara, né? Que momento bem estranho e bem atípico, que nunca, apesar de eu ter uma enfermeira lá em casa do meu lado, ela nunca me falou, né? Não, daqui uns dias todo mundo vai andar de máscara por isso e por isso. E quando a gente olhava os vídeos do povo oriental, né? A gente achava que povo meio estranho, né? Não precisa de tudo isso. Mas aqui estamos nós e com muitas percas de vida, né, de pessoas que estavam aparentemente saudáveis, mas morreram por essa doença. Então a gente vai se apavorando e o psicológico fica complicado. E será que realmente essa carta aos Hebreus serve para a gente? É a mensagem para os últimos dias? Sim, eu creio nisso. Amém. Edmilson? A carta de Hebreus, quer dizer, a lição desse trimestre, ela é um pouco diferente das outras, porque as outras a gente vai estudar livro tal, Isaías ou Jeremias, tem uma sequência do início do livro. E essa aqui não. Ela vai pegando
tópicos, né? Tem hora que vai para o início, tem hora que vai para o final, tem hora que vai... Então, ela vai não trazendo... segue a sequência de capítulos. Exato, ela vai trazendo o assunto que está contido dentro do livro, mesmo que não seja numa ordem cronológica. E o mais interessante ainda é que não fica só em Hebreus, né? O autor coloca muita coisa do Velho Testamento, como nós veremos agora. Segue a regra básica aí de estudo da Bíblia, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, né? Ajuda a gente a compreender as mensagens bíblicas. Muito bem, mais especificamente a lição desta semana, nós tivemos a oportunidade de estudá-la e o título dela é A Mensagem de Hebreus. Tem um slide, né, Tiago? Tem um slide aí, Moisés, O nosso slide. amigo Moisés. Quem estiver aqui na igreja vai acompanhar o slide, quem estiver online também vai ver um slidezinho que vai contribuir com a recapitulação. Mas antes, enquanto vai sendo ajeitado ali o slide, o autor essa semana, como o Edmilson falou, ele não focou em falar só dos primeiros capítulos, ele tentou dar uma abordagem das principais mensagens do livro de Hebreus, né, da carta aos Hebreus. A mensagem central da carta, assim como a mensagem central da Bíblia, é falar sobre a pessoa de Cristo. E para os hebreus, naquele momento, era muito relevante isso, porque eles precisavam conhecer mais sobre o Messias que veio à Terra e que cumpriu a profecia, né, todas as obras que ele operou, porque, veja só, Cristo ele teve contato com muitas pessoas, mas ali numa posição mais centralizada, ali dentro ali da região ali de Israel, da Palestina atualmente e tal, enfim, dentro daquela região, muitas pessoas tiveram contato e muitas pessoas ouviram falar, né? Mas isso precisava ser ampliado. E Paulo, ele teve, assim como os outros apóstolos, eles tiveram esse dever de ampliar essa mensagem para as outras pessoas, para que as outras pessoas pudessem conhecer melhor quem era esse Cristo, quem era Jesus Cristo para eles. E aí, como a gente está sempre trazendo um paralelo para os nossos dias, muitas pessoas ouvem falar sobre Deus, muitas pessoas ouvem falar sobre Cristo. Mas será que elas conhecem plenamente a pessoa de Cristo? Conhecem as obras que ele fez? As obras que ele está fazendo nesse momento e que pode ainda fazer por cada pessoa individualmente e por toda a terra? Então, o autor ele fala nesse sentido, tenta trazer a ideia de Paulo, quando escreveu a carta para os hebreus, naquele momento, para aquele povo que precisava conhecer melhor a Cristo, e isso nos incentiva, nos motiva a também entender como nós também precisamos falar para os outros quem realmente é o Cristo. Até porque, Eric, como eu já comentei, nos dias atuais, o povo que não conhece verdadeiramente a palavra de Deus é um povo que não vai ter mais esperança e perde a fé em tudo. Ontem eu estava conversando com uma amiga de trabalho, e 2 amigos, né? E ela falou, nossa, vocês falam tão diferente, né, sobre a explicação da palavra de Deus. Eu senti assim que ela se deleitou, né? Eu disse, mas deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma em que a gente fala, você também poderá falar. Ela até comparou com alguém lá da outra igreja dela e etc, né? Mas eu disse, faz o seguinte, ele está abrindo a Bíblia quando vai falar com vocês? Ela, não, pois esse é o problema, que ele nunca mostra nada, né, assim, muito embasado. Pois eu te convido, então, a estudar mais a esta palavra de Deus. Então, o que falta realmente é as pessoas conhecerem a palavra de Deus. E nós, como sacerdócio real, devemos expressar esse amor de Deus. E para que melhor? Se tu não confia na minha palavra, vamos estudar a palavra de Deus, porque lá contém toda a verdade. Vamos lá então, para o verso principal. Pode passar aí, Moisés. Nós temos aí o verso para memorizar, que está em Hebreus 8:1. Quem não está com a lição, pode abrir a sua Bíblia, em Hebreus 8:1. E o texto bíblico diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Aqui esse texto ele ressalta uma das características
de Cristo, né, da pessoa de Cristo, né, da sua santidade e da obra que ele estava executando naquele momento, né, naquele momento e até os dias de hoje, né, um dos textos. E a lição é exatamente isso, ela vai destacando em cada um dos dias algumas das atribuições dadas a Cristo, como elas se comparam às profecias dadas, como elas foram traduzidas daquela aliança inicial feita no Antigo Testamento, e como elas foram traduzidas no Novo Testamento, na personificação de Cristo, na sua obra. Enfim, o autor ele soube dividir bem em cada dia um pouco dessas características da pessoa de Cristo, como a gente disse antes, tentando explicar um pouco melhor para os hebreus daquele momento, né, e para nós hoje, quem é a figura de Cristo, né? Quem é essa figura que é extremamente relevante para todos nós hoje, e foi naquele momento e ainda será para muitos, né? Vamos até pegar aqui, vamos ler o capítulo 1 de Hebreus, para vermos de fato quem é essa pessoa de Cristo. Quem é e qual o papel dele. Hebreus capítulo 1. Moisés, meu amigo. Pronto. Hebreus capítulo 1. Eu vou ler aqui, vocês me acompanham. Versículos 2, né? Eu vou ler a partir do versículo 1 até o 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então aí já vai dando um spoiler também do que a gente vai ver, né? Como Deus falava pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? Do ser de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, nós estamos vendo aí como esse slide traz 7 características desse Cristo. Quem é esse Jesus? Ele é o herdeiro de todas as coisas. E será que ele é herdeiro de todas as coisas? Então nós somos co-herdeiros também de Cristo Jesus. Correto, Edmilson? Nós somos o quê? Ele é o quê? O agente de toda a criação. Ele estará agora no processo final dessa terra, e ele também esteve no presente. Então, ele criou. Ele é o que? O resplendor da glória de Deus. Então, se nós estamos com Cristo, nós estamos também com Deus, porque ele é o próprio Deus. Seguindo, ele é o mantenedor. Então, Jesus Cristo é aquele que nos mantém. Se nós estamos com algum problema hoje, se nós estamos tendo como nos manter, pode ter certeza que não é o governo que me paga, não é o meu cliente que me paga. É claro, diretamente sim, mas por intermédio daquele que me mantém, aquele que nos dá o ar para respirar e tudo faz por mim e por você. Ele é o purificador de todo pecado, somente ele. E ele é o quê? O expiador de toda a raça caída. Olha aí, quem faz expiação. E ele é o maioral sobre toda a espécie. É muita coisa, né, meu amigo? Que bênção, né? Que Jesus maravilhoso. É interessante fazer essas observações, não só essas que estão no slide, mas as que a gente vai também ver nos próximos dias, as características, de que aquele povo, os hebreus que estavam se convertendo, né, estavam recebendo essa mensagem de Cristo, eles estavam precisando conhecer mais profundamente a pessoa divina mais próxima da humanidade. Porque vejam só, depois de tanto eles se arraigarem nas tradições, nos costumes, acabou criando um distanciamento entre a pessoa de Deus, que tinha contato com o povo, que era o objetivo
de Deus era estar no meio do povo, estar ambientado entre o seu povo, né? E a gente até vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas as tradições, as culturas que foram desenvolvidas por eles mesmos acabaram se fazendo com que gerasse esse distanciamento. E aí, essa lição e essas mensagens, o início aí do livro de Hebreus e essa lição, trazem características de Cristo que aproximam o ser divino da humanidade, daquele povo, dos hebreus. Não por culpa de Deus, mas por culpa do povo que se distanciou. Então eles precisavam ter fé. Fé para acreditar nesse Jesus. Olha o texto aqui que está em Testemunhos para a Igreja. Ellen White fala o seguinte: a fé viva precisa apegar-se inabalavelmente às promessas, e então muitos podem sair de uma íntima comunhão com Deus com o rosto radiante. Meu amigo, será que nós estamos, e com certeza nós precisamos ainda mais ter uma experiência viva, termos mais fé para que nós possamos sair desse encontro com Deus radiantes, né? Nossa, meu amigo, você é uma pessoa tão diferente, parece que tu tem um brilho no teu rosto. Realmente é até você mesmo, Marcelinho, eu estou falando contigo. É a fé que você tem e o convívio. Então, o rosto está dizendo, como Jacó, olha o que foi que Jacó disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi o quê? Salva. Ele brigou a noite toda ali, né? Ele lutou, ele teve o quê? Fé. Então, é isso que o autor vem exortando. Nós precisamos ter fé nesses dias, para que nós possamos conhecer esse Jesus. Muito bem. Entrando especialmente agora no texto que foi descrito aí na lição de domingo, que apresenta a primeira característica aqui, né? Descrita aqui na lição, né? De Jesus sendo o nosso quê? Rei. Sendo o quê, gente? Agora sim. Jesus é o nosso rei. O povo ali naquele momento, vamos tentar contextualizar, né, um pouco mais sobre o que acontecia naquele tempo. As pessoas naquele tempo, os povos em geral, eram muito ligados à figura dos seus líderes, né? Consequentemente dos seus reis, né? Os próprios líderes, né, sejam eles desde o tempo que se instituiu globalmente mais, né, essas lideranças de reis, né, assim, desde a Babilônia, Medo-Pérsia, depois a Grécia, Roma, os próprios reis faziam questão de deixar bem claro quem é que mandava no pedaço, né? Então, instituir isso na cultura, instituir isso na arquitetura local, colocando prédios, lugares de templos para adoração própria, né? A gente tem relatos aí no próprio Egito Antigo, né, onde alguns dos líderes construíam templos se autoproclamando como deuses iguais aos deuses, né, que haviam no panteão do Egito e de outros lugares. Enfim, esses próprios reis, eles faziam questão de falar, quem manda aqui nessa região é a gente. Então, às vezes as pessoas se perguntam, por que a Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento foi escrita em grego? Porque quando Alexandre o Grande e depois os outros líderes gregos tomaram posse de várias regiões ali, uma das coisas que faziam com que apresentasse a liderança da Grécia tal, era implantar sua própria língua e obrigar com que as pessoas falassem sua própria língua, né? Eu estou falando isso só para meio que uma introdução para mostrar o quanto as pessoas dependiam dessa questão da figura de um rei, né? A figura de um rei. E o desejo de muitos daqueles hebreus é que viesse um rei, né? Que o Messias viesse como um rei, com uma liderança forte o suficiente para jogar de lado aquelas lideranças romanas, né, naquele momento em que Cristo estava, né, e que aquela altivez, aquela liderança forte que existia nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão, voltasse. Algo parecido com isso. Sim, Jesus veio e se aproximou como um rei, né, mas não da forma como eles imaginavam, ou como grande eles pelo glória, menos gostariam, né, que fossem os seus desejos pessoais, né? Eu posso até dizer aqui, Eric, será por que esse povo antigo, né, tinha essa visão de ter um rei, uma pessoa líder?
realmente no início aqui da lição traz quem era o rei, o líder dessa terra, no início, Adão, né? Então realmente já é uma coisa constituída até pelo próprio Deus, né? Adão era o rei, mas ele passou aqui a sua liderança assim que ele pecou para Satanás. Então a liderança já foi usurpada. Então é por isso que esse povo precisava desse rei, até porque os profetas e tudo dizia que viria o rei para restituir, né, para tomar tudo de volta. Mas realmente eles acharam que vinha com grande poder, guerra e arrebentar todo o processo, né? Mas foi bem diferente. Moisés, tu passa aí, meu jovem. Antes aqui, eu queria, assim, lembrar um detalhe aqui, né, que talvez eu passei aqui um pouco por cima, né? Paulo, ele descreve, né, em alguns relatos, capítulo 8 ali de Hebreus, assim, a divindade e a característica de Cristo como um rei, depois de tudo que ele viveu aqui na terra, depois de ter dado sua vida pelo seu povo, voltando aos céus. Então ele descreve um pouco dessas características assim de Deus, apresentando para o universo, né, a Cristo como o rei de todo o universo. Mas tem um ponto importante, Tiago, que falando sobre essa história da figura de um rei que as pessoas queriam ter, né, que imaginavam ter, que achavam que precisavam ter, né, assim, Cristo, como a gente falou, foi um rei um pouco diferente daqueles, né, dos reis terrenos, dos reis dos outros povos, né, porque Cristo, ele tinha uma principal característica: ao vir à Terra e viver como humano, e viver no meio do povo, ele consegue se apresentar se identificando com as dificuldades, com os problemas que o próprio povo tinha. Ele sai do seu palácio, desce do seu palácio, né, e vai andar no meio do povo, observar os problemas, as dificuldades, as tristezas, as angústias daquele povo, e se coloca no meio deles, né, se coloca no lugar deles, né, quando dá a sua vida pelo povo. Então, veja só, geralmente a gente não tem a gente não observa isso nas lideranças. Quando a gente vê, às vezes, saem algumas notícias, assim, um prefeito de uma cidade, ou um governador, aí vai, para mostrar que se envolve um pouco com o povo, às vezes vai o povo de ônibus, vibra, né? A galera gosta. Nossa, aí vai andar vê. de ônibus com o povo, anda com o povo no ônibus, ou vai na feira comer ali um pastel com caldo de cana com o meio do povo, mas às vezes é só coisas pontuais, ou próximas ali de uma eleição, enfim. Cristo foi diferente. Cristo, ele viveu com o povo, ele cresceu no meio do povo, ele conhecia todas as angústias. Então hoje, como o rei do universo, ele é um rei que sabe a angústia de cada um de nós, porque ele já viveu aqui, ele sabe de cada detalhe, de cada angústia, mesmo que ele não tivesse vivido, mas ele se colocou nessa posição, e isso faz com que a gente se identifique mais, porque a gente sente segurança de que ele sabe o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, né? As nossas angústias. Seguindo aqui a base da lição, em relação a ele ser rei, quando ele chegou lá no céu, o primeiro ponto, Deus adota Jesus como seu filho real, né? Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 5. O segundo ponto, ele apresenta o filho à corte celestial que o adora, enquanto o Senhor proclama o governo eterno do seu filho. Então, o governo ali constituído será um governo eterno, o governo do Cristo, né? De Jesus Cristo. E por último, Deus entroniza o seu filho. Então, ali ele é proclamado realmente como o Rei dos Reis, né? Já pensou esses anjos vendo vamos viajar um pouquinho aqui, né? Os anjos viram todo o processo da guerra de Satanás, né? Vindo aqui para a terra, e viram a pessoa ali do céu descendo, passando por toda a tribulação, e essa pessoa, esse ser agora volta ao céu. Será que ele tem realmente moral para ser entronizado? É claro que sim, né? O próprio Deus já está fazendo isso. Mas eu, como súdito, um anjo, né? Como pensaria? Com certeza
a situação ficou bem melhor, porque, nossa, ele foi, desceu, cara, com tudo que tinha aqui de bom, ele foi ser humilhado lá, ele brigou na terra do inimigo e foi vencedor no mundo do inimigo. Então, realmente, ele tem todo o poder, toda a honra e toda a glória para ser o rei eterno sobre nós anjos e sobre todos, né? Glória a Deus. Amém. Lembrando, quem quiser comentar, fica à vontade. É só pedir o microfone. Vocês estão tão levantar a mão calados, aí. vocês estão com frio aí, gente. Desliga o ventilador. Muito bem. A lição de segunda-feira, ela fala sobre Jesus como mediador. E aí eu até, na sua introdução, fala um pouco do que a gente já estava comentando sobre a inserção solicitada pelo povo, deixar bem claro, né? De que houvesse um rei, né? Relata ali os textos ali de Samuel, com o povo procurando o profeta e pedindo que houvesse um rei, e o profeta ali indignado, né? E Deus conforta um pouco Samuel e fala: olha, eles não estão rejeitando a você, a sua mensagem, eles estão rejeitando a mim. E Deus já havia dito que isso ia acontecer, já no próprio, se eu não me engano, eu não lembro se é em Números ou se é Deuteronômio, enfim, em algum dos livros do Pentateuco, ele já fala que o povo ia fazer isso, ele instrui para que não fosse por esse caminho, mas mesmo assim ainda dá algumas instruções caso, né, o povo acometesse, porque era a tradição do momento, era ter o rei, era ter a figura, né, divina. Então, ali, Samuel cumpre a orientação de Deus a pedido do povo, apesar de não ser o desejo de Deus naquele momento, porque Deus ele queria que o povo entendesse que ele era o rei ali, não precisava de uma figura pessoal, mas ele atende o desejo do povo, e aí Deus e aí acaba iniciando a presença de reis ali em Israel. Só que quando a gente começa a observar a história, a gente lembra muito dos reis que tiveram situações positivas, né, na sua vida, como Davi principalmente, né, que é o que é principalmente citado, né? E esse rei também teria dentro das suas características a figura de um mediador entre Deus e o povo. A gente vai falar depois de outras figuras que também tinham essa característica de mediação, mas era através do rei, e essa era a promessa de Deus, que Deus cumpriria as suas promessas para o povo. Mas quando a gente começa a observar as histórias, né, e os testemunhos, as ações dos reis de Israel, a gente começa a ver que o povo muitas vezes sofreu, várias vezes sofreu, teve problemas, dificuldades, perdeu batalhas, e acabou em decadência, foi levado exilado, muito por consequência das atitudes Do rei. do próprio rei. Do próprio rei, né, que não seguia. Quando eu estou lendo ali o livro de Reis, eu acho muito interessante, né, quando diz: esse rei fez o que era reto perante. Eita, ainda bem. Pelo menos um aqui fazendo o que era reto perante o Senhor. Né? Então, infelizmente, eles saíam do contato com o Deus eterno e acabavam fazendo o que era deles. Aí o que a gente diz? Bem feito para vocês, né? Vocês não queriam, não era um rei humano, né? Então toma aí para vocês esse governo humano. A lição aqui traz uma situação bem bacana, né? Deixa eu ver aqui. Moisés, meu amigo, passa bem o slide para dar uma... Pronto, sobre essa questão da aliança mosaica, né, que exigia a fidelidade de um povo. Depois passou o quê? A aliança davídica. Rapaz, eu vou te dizer aqui, eu nunca tinha ouvido essa expressão, eu vim ver agora, né? Essa expressão do Davi, né? Aliança davídica, que exigia a fidelidade de um homem, e a aliança messiânica, que exigia a fidelidade de Deus. Deus fez ali promessa para Davi, né? Está em Salmos, está em Samuel, que teria um rei, né? Vindo da linhagem de Davi, né? Que faria toda essa diferença. E não era o Salomão, né? Porque Salomão fez um negócio meia boca, né? Assim como outros que seguiram na sequência. Mas o rei realmente que faria uma aliança total com Deus, que não iria transgredir nenhum dos seus mandamentos.
e seria o nosso intermediador, né? O nosso mediador, na verdade. Tiago, quando você fala aí dessa aliança davídica, né? Como você também expressou, eu também nunca tinha ouvido ou lido essa expressão, né? E aí a promessa feita para Samuel, aliás, por Samuel dizendo para Davi que dele sempre ia ter um sucessor, né? Ia ter sempre um que se assentasse no trono de Davi, da linhagem de Davi. Mas isso foi quebrado quando o povo é levado para a Babilônia, né? Veja que de Israel, Deus fez duas nações, né? Ali o reino do norte e o reino do sul, e o reino do norte, logo imediatamente foi quebrado, se desfacelava, né? Passava para outra dinastia, passava para outra descendência, mas Israel não. Ele ia numa sequência até quando chega no cativeiro de Babilônia. Quando chega do cativeiro de Babilônia, que eles voltam, aquela dinastia de Davi se acabou. E cadê a promessa de Deus, né? Que se assentaria um descendente de Davi, seria um reino eterno. Então, isso retorna quando Jesus é entronizado, né? Entronizado não, quando Jesus volta, vem aqui, nasce da linhagem de Davi, e aí ele é o nosso rei eterno. Então, em Jesus Cristo, que fala aí que ele é o nosso mediador, em Jesus Cristo se cumpre a profecia lá de Samuel, né? Falando para Davi. Então eu achei interessante essa expressão aí davídica, né? Que dá sequência a um reino que tinha sido quebrado. Exato, a lição diz aqui, né? O rei prometido seria adotado como filho de Deus e teria descanso em seus inimigos e construiria um templo para Sião. Aqui não fala somente do Salomão, né? Que realmente Salomão passou os seus tempos sem tempo de guerra, né? Foi um tempo bem tranquilo e construiu um templo, mas realmente estava indo além disso. Meu amigo, eu penso muito no momento do nosso psicológico, certo? O que arrebenta com a gente é o quê? A nossa mente. É ou não é? A gente fica perturbado. Meu amigo, que perturbação viveu esse povo quando essa corrente aí foi quebrada, Edmilson, do cativeiro babilônico. Pronto. Né? Vou colocar uma expressão. A casa caiu, meu amigo. Tudo se acabou. Então, esse cara que viria, que seria o rei, esse é o problema, né? E mais à frente nós veremos. Eu queria até ver a questão do tempo aí, para a gente não perder o final, que tem uma situação muito boa, principalmente do povo que chega perto da Canaã e perdeu a Canaã, né? Mas vamos lá. Então vamos andar. Vamos andando. Lição de terça fala sobre Jesus como o campeão. Né? Mais uma vez, traçando um paralelo, era um período, aquele momento, onde haviam muitas as batalhas ali, lembra? Agora esqueci o nome, lá na Itália, no Coliseu, pronto, lembrei. Não só no Coliseu, mas em outros lugares, né? Haviam muitas essas batalhas, essas lutas, né, dos gladiadores, enfim. Então, apresentar a Cristo como o campeão, e Paulo ele utiliza muito dessas comparações do seu período, né, para personificar um pouco, assim, para exemplificar um pouco, para as pessoas compreenderem melhor, né, a figura de Cristo, né. E como nós falamos, né, já algumas vezes, né, eles queriam uma figura de um cara que chegasse, vamos lá, pessoal, o líder de guerra, e arrebentasse todo mundo. Um ponto bem especial para os nossos dias hoje. Eles queriam se igualar às tendências do mundo, certo? Vamos pensar aqui, será que hoje nós também estamos tentando nos igualar com as tendências do mundo e dizendo que é para a adoração de Deus? Fecha esse parênteses, toca o barco. E eles tinham muitos bons exemplos no Antigo Testamento, né, de figuras que eram os campeões, né, os gladiadores que iam à frente do povo e venciam as batalhas, né, seja pela sua própria força, como Sansão, ou seja pela liderança, como Josué. Enfim, se a gente for aqui elencar, a gente tem vários exemplos. Davi, o próprio rei Davi, né, enfim,
vários outros exemplos, às vezes não tão conhecidos, mas que estão lá no Antigo Testamento. Então, uma história de campeões eles tinham. Então, eles desejavam alguém, né, tão forte quanto para que pudesse enfrentar no braço, né? Por isso, até que muitas pessoas apoiaram, hoje eu estou com a cabeça esquecida, apoiaram o Barrabás. Eu quase esqueci o nome de Barrabás. Porque Barrabás era um líder revolucionário, e queria ir contra as forças de Roma, tal, e muitas pessoas se apegaram ao discurso de Barrabás com esse objetivo de enfrentar no braço mesmo, né, Roma, e tomar de volta ali a sua liderança. Então isso explica, né, não justifica, mas explica muito porque muitas pessoas preferiram O Barrabás. Barrabás do que Cristo, porque não adiantaria nada um líder que não brigava, que não lutava, que E poucas vezes aumenta o volume da sua voz para ir contra alguma coisa, né? E às vezes o argumento é só dizer, não, mas Barrabás era um criminoso, né? O Barrabás era o criminoso. Barrabás. Minha gente, o povo quis o criminoso, né? Mas não, o cara tinha com certeza, como o Eric está falando, toda uma argumentação, né? Não era por si só. Olha aí, meu amigo, me lembra muita coisa dos dias atuais, viu? Misericórdia, Senhor. Exato. Então, as pessoas queriam uma figura forte. Tanto que o autor lembra, né, de uma batalha muito lembrada, né, na Bíblia, né, a luta de Davi contra Golias. Porque se procurava alguém forte para enfrentar aquele gigante lá, né? Mas Deus, através da sua sabedoria, mostra que não precisa, né, nem precisa tanta força, né, tanta violência, né, para isso, que as coisas podem ser conquistadas com os argumentos e com a fé, né? Mas veja só, Cristo ele não estava para lutar as batalhas ali que Barrabás estava lutando, que outros líderes revolucionários haviam lutado naquele momento. Cristo estava ali para enfrentar uma batalha muito maior, mas muito maior. E muitas pessoas naquele momento não entendiam que era uma luta contra Satanás e o pecado. E que muitas pessoas hoje não entendem, porque acontece no mundo que a gente não vê, né? Que acontece por trás das coisas que nós não entendemos, né? Então, Cristo ele é o campeão porque ele venceu essa batalha, e eu digo amém por isso, porque ele venceu, ele sofreu todas as tentações, estava ali crucificado, foi rejeitado, né? Alguns argumentos que ele não precisava passar por isso, mas ele faz questão disso por causa do amor que ele tinha pelo seu povo naquele momento e a todos nós hoje. Então ele é o verdadeiro campeão por conta disso, porque ele venceu as batalhas, e o mais maravilhoso disso é que a gente pode ser vencedor no apoio, né? Por confiar nele. Eu lembro que, uma experiência, o Edmilson gosta de contar a história das ameixas, essa não é das ameixas, mas é uma história que eu vivi quando eu estava no ensino médio. Eu fui disputar um campeonato lá na escola de xadrez. Eu jogava xadrez, mas não jogava tão bem a disputar campeonato. É que só tinha 3 na escola que jogavam xadrez, eu era um deles, né, que sabia jogar. Não sei, não é que eu jogo, mas sabia jogar. A gente foi disputar um campeonato lá. Você vê que o xadrez era tão desinteressante que só teve 2 escolas que disputaram o campeonato. Então era uma medalha ali, estava garantida pelo menos, né? Medalha de prata. A gente foi disputar o campeonato, eram 3. Quem vencesse mais, né, dos 3 era campeão, a escola era campeã. A nossa escola ganhou de 2-1. Imagina quem perdeu. Fui eu que perdi. E perdi rápido. Eu perdi rápido, os outros ganharam lá. Eu fiquei com a medalha de ouro. A medalha de ouro está lá em casa, lá. Mas assim, não foi porque eu ganhei, foi porque os outros ganharam. Sabe? Mas então, tu teve fé neles, né? eu confiei. Então fui lá, acreditei e fui. Eles acharam que eu jogava. Mas é mais ou menos parecido com a nossa vida. A gente perde e a gente faz. A esperança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, nós precisamos nos pedir para que nós nos apropriemos da fé de Jesus, porque se depender de mim e de você, nós não temos fé não, gente, de verdade. Examine bem aí seu ser, sonde bem aí. Ontem, você chorando, essa semana passada, meu Deus, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado na minha vida. Não. Nós precisamos nos apoiar em quem já venceu o quê? A morte. Libertou-nos de onde? Da escravidão desse pecado. Nos resgatou de onde? Resgatou o desviado. E o que? Socorreu o tentado.
Tu está sendo tentado na tua vida? Tu acha que tu está escravizado por esse pecado, por essa condição? Pode ter certeza que nós, assim como o Eric, né, não estava sabendo jogar, pensou que sabia, né, mas deu tudo errado. Sabia mais ou menos, não a ponto de mais ou menos, não a ponto de ser o campeão, mas enfim, gente, nós não temos como ser campeões de nada. Nós devemos nos apegar a Jesus Cristo, que é o verdadeiro campeão, e nos apropriar dessa fé de Jesus. E se precisamos ir para uma batalha, precisamos dos instrumentos. Dos instrumentos, exato. A própria pergunta, né, número 4, ela deu a oportunidade de a gente ver alguns textos, né, de Isaías, né, e lá estão descritas o Deus vindo para vencer as batalhas à frente do povo e apresentando algumas das armaduras, né, de alguma das partes da armadura. E olha que maravilhoso, essas mesmas armaduras que Deus usou, e olha, Deus usa, né, foram apresentadas depois de forma até mais aprofundada por Paulo lá em Efésios. Então, não adianta irmos para uma batalha despreparados. Precisamos estar calçados com a armadura de Deus, né, e vocês conhecem muito bem, né, o que representa cada uma das partes da armadura. Paulo ele deixou bem claro isso quando ele, mais uma vez, ele faz um paralelo com os gladiadores da época que usavam seus escudos, que usavam capacetes, usavam espadas, usavam peitorais, enfim, usavam toda uma armadura preparada para a batalha. Nós precisamos também dessas armaduras, dessas partes da armadura, para irmos para a batalha do dia a dia, né? Muito e bom, vir né, à igreja, cara? né? Muito bom, né? Paulo contextualizava demais com o mundo real, Exato, né? exato. Vir à igreja aos sábados, cantar, é uma das coisas, é uma das partes, né, que nós podemos nos revestir da armadura de Deus. Nós precisamos de muito mais e, com certeza, a gente vai formatando essa armadura no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso deitar, nas crescendo, provações, pouco a pouco. Né? Deixa eu ler bem aqui uma fala de Ellen White. Os que consentirem em entrar com Deus do céu em uma aliança, atentai bem, se você consentir realmente, Senhor, eu quero entrar contigo em uma aliança, não serão deixados entregues ao poder de Satanás, nem às fraquezas da própria natureza. Então, se nós entrarmos em uma aliança com Deus dos exércitos, o Deus criador e mantenedor, nós não seremos deixados para trás. E qualquer fraqueza de nossa natureza será caída por terra, porque nós estaremos apegados a esse Deus, a esse Cristo que é campeão. Amém? Amém. Passa aí, Moisés. Muito bem, a lição de quarta-feira, nós estamos correndo aí que nosso tempo já está quase indo, né? Mas hoje o pessoal vai dar um pouquinho mais de tempo para a gente aí, né? Vamos. Fala de Jesus como sumo sacerdote. Mais uma vez contextualizando. Imaginem um povo que estava arraigado nas tradições e que tinham na figura do sumo sacerdote a sua ligação direta com Deus. Então, imaginem só, aquele povo que ia de forma periódica até o templo, levar os seus sacrifícios ali. Eles tinham na figura do sacerdote e do sumo sacerdote, né, essa pessoa de que é através dele que nós temos o contato com Deus. Mesmo quando nós observamos a história bíblica, nós vemos que alguns desses sacerdotes, eles foram infiéis, né? Eles cometeram erros, que agiram de forma que não agradaram a Deus. Mas imagine só agora esse povo que está conhecendo a mensagem de Cristo, que começa a entender que toda aquela ideia apresentada do sacrifício, do cordeiro, tal, que ela havia se cumprido em Jesus e que agora não haveria mais a necessidade de ter um sacerdote aqui na terra para ainda fazer sacrifício. Aquelas pessoas provavelmente estariam ainda um pouco confusas, precisando entender melhor quem era agora o sacerdote. A quem nós procuramos para nos interceder perante Deus? A quem nós procuramos para ter redimidos os nossos pecados? Então, olha só como o Paulo, de forma sábia, tenta esclarecer para aquelas pessoas de que agora o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacrifício, tudo aquilo estava personificado em Cristo. Deus, ele já havia apresentado isso através do santuário, né? Desejava que o povo entendesse isso.
mas o povo caminhou para o lado da tradição e do costume, de que, ao fazer o costume, eles Tava tinham tudo ok. solucionado seus problemas. E não entenderam que aquele costume, os ideais, os sacrifícios ali apresentados, eles tinham uma mensagem por trás. E Era muitas só pessoas se figura e perderam nos costumes. E às vezes eu fico preocupado, né? Pensando nos nossos dias de hoje, se a gente não acabando ficando muito arraigado dos costumes e esquecemos das mensagens por trás, né? E o mais interessante, sacerdote, um homem de Deus, correto? O homem de Deus. Se esses sacerdotes, como o Eric falou, que muitos falharam, tivessem realmente feito o papel que era para ter feito, que papel? Como diz o slide aí, era um papel de orientação, um papel de correção com amor, o papel de abençoar, né? Que bacana o papel de abençoar. Eu lembro só do bença mãe, bença pai, né? A gente fala aqui dali às vezes não, né? Bença avó. Aí quando a avó vai diz, Deus te abençoe, meu filho, né? E te dê tudo aquilo e tal. Aí a gente parece que, pelo menos parece que eu sinto assim um poder, né? Algo assim, nossa, que palavras tão fortes, né? Ela está me abençoando. E o que? Interceder. Lembremos de uma coisa para os nossos dias. Nós somos o que? Sacerdócio real. Então, nós temos hoje também esse papel. Jesus está fazendo o papel dele como sumo sacerdote e nós também somos sacerdócio real. Será que nós temos que cumprir essas 4 demandas? Ou será que vai ter que ser mandado alguém, igualmente como foi no tempo passado, outras pessoas para que realmente possam fazer essa parte? Esse era o ponto que eu ia tocar. Hoje em dia eu também estava abrindo aqui em 1 Pedro 2,9, que é essa citação que o Tiago falou, de nós somos sacerdotes, fazemos parte do sacerdócio real, que é até um texto que Pedro, né, ele se refere a Êxodo, né, que lá o povo já era apresentado como sacerdocial. Por que falar disso? Porque, veja só, como nós falamos lá no comecinho, muitas pessoas conhecem a Deus, de ouvir falar, muitas pessoas conhecem a Cristo, mas elas não conhecem profundamente. E a responsabilidade nossa, que conhecemos um pouco mais, que entendemos um pouco mais, é tentar traduzir essa figura divina, o reino dos céus, o propósito de Cristo na terra ao morrer na cruz do Calvário e dar sua vida por todos. As pessoas não conhecem isso profundamente. Então, sim nossa responsabilidade, né? E se você estiver fazendo realmente esse papel de sacerdote, pode ter certeza que o Espírito Santo vai atuar no meio em que você está, na escola, na faculdade, no trabalho, e Jesus Cristo vai ser apresentado verdadeiramente a essas pessoas. E aí, complementando essa ideia, tem um texto aqui no final da lição de quarta-feira que diz o seguinte: existem também responsabilidades importantes. Devemos colaborar com Deus em sua obra de salvar o mundo. Ele quer que ensinemos e expliquemos suas leis e preceitos aos outros, que ofereçamos sacrifícios de louvor e boas obras que o agradem. Que privilégio e que responsabilidade. A gente geralmente fica com um privilégio, mas às vezes não assume a responsabilidade. Acaba sempre deixando, alguém vai fazer, né, em algum momento. Deixa que o meu ancião, deixa que o Edmilson e o Eric faz aí, depois eu volto, né? Mas a responsabilidade é de cada um de vocês. Cada um de vocês. Se você sabe, conhece alguém próximo de você que ainda não conhece a mensagem, procure se planejar, peça a Deus para lhe orientar a saber como proceder para ensinar aquela pessoa. Talvez não seja a mesma estratégia igual para todos, né? Então, aí entra a sabedoria divina para lhe mostrar, e Deus vai mostrar como você pode atingir a pessoa. Nem sempre vai ser pegando uma Bíblia, mostrando na cara assim, é isso, isso e aquilo. Mas talvez você consiga conquistar pelo seu testemunho, e aí você abre uma porta para apresentar aquilo que você acredita, a doutrina que te convence e que pode convencer aquela pessoa a ser fiel a Deus, né? Com certeza. Indo aqui, Eric, Jesus é mediador de uma aliança superior. Que aliança é essa? Falam muito de a nova aliança, né, que Jesus trouxe. Aí o pessoal já coloca e já diz que não precisa mais guardar nenhum mandamento, que tudo é novo, etc. e tal, né? A gente conhece essa história. Porém, a aliança tinha a mesma essência da primeira, só que os envolvidos eram diferentes.
ok? Ali tinha o sangue do cordeirinho, né? Mas aquele sangue do cordeirinho, realmente, ele não tirava o pecado, certo? Ali tinha um sacerdote, que esse sacerdote, ele fazia o sacrifício pelo povo e por ele próprio, porque também ele era uma pessoa impura. Agora, nessa nova aliança, nós vemos o quê? O cordeiro, do sacrifício, realmente do cordeiro, o sangue puro, sem pecado. Nós vemos ali quem é o sacerdote nessa nova aliança. É Jesus. Ele tem pecado? Não tem pecado. Realmente, ele é puro, né? Então, nós trabalhávamos somente através da figura e da sombra, né? Do que viria. Eric, vai para isso, não eu vou. Não, fica à vontade. A antiga aliança, como nós falamos, era o desenho de Deus, né? Já ouviu aquela expressão, né? Não entendeu o que é que a gente desenha, né? Tem essa expressão que as pessoas às vezes falam, né? Então, desenhar, né? Desenhar para você entender, né? Então, ali os sacrifícios, o tabernáculo, né, o cordeiro morto, ali era o desenho de Deus tentando fazer com que o povo compreendesse, olha, você precisa ser purificado. Para você ser purificado, um animal puro vai ter que morrer no seu lugar. O sangue precisa ser derramado. Passa aí. Com o sangue derramado, os seus pecados serão purificados, né? E tudo isso que acontecia era um prenúncio, era uma ideia, era uma compreensão daquilo que viria, né? E aí, como nós falamos, as pessoas acabaram caindo na tradição de que a salvação e a purificação do pecado vinha ali no cordeiro por si só, e não na mensagem que estava por trás. Né? Então, a nossa purificação hoje, o próprio autor ele vai falando que agora Cristo cumpre uma função nos céus, no santuário celestial, de purificar, e as profecias apresentam para a gente que esse processo, esse caminho que Cristo que acontecia no tabernáculo é também uma apresentação temporal dos acontecimentos da humanidade, que em algum momento o próprio Cristo se apresenta como um sacerdote e agora entra no lugar santíssimo para interceder, para purificar os pecados dos povos, tal. Isso é maravilhoso, porque agora não mais apenas aquelas pessoas que se autoproclamavam judeus e que faziam parte do meio do povo tinham a condição de ir em busca do sacerdote, de buscar a purificação de seus pecados, mas agora toda a humanidade tem essa oportunidade, né? Quando o texto bíblico fala que o véu se rasga, né? Não, é porque ali toda a tradição havia se desfigurado, passou, agora porque acabou. Já havia sido personificada em Cristo toda a tradição. Então, agora nós buscamos na figura de Cristo esse contato com Deus, diretamente com Deus. Edmilson quer comentar? Cada lição, cada semana, ela tem um ponto auge, que eu acho, né? Cada um, às vezes, pode achar segunda, terça, quarta. Eu achei na parte de terça-feira, né? Porque a lição, ela fala que Jesus é nosso rei, nosso mediador, nosso campeão. Ele é o sumo sacerdote. E aqui ele fala o mediador da nova aliança. Então, na parte de terça-feira, onde ele mostra que nós temos, Jesus, ele é tudo para nós. Ele foi o nosso rei, ele foi o nosso, aliás, é o nosso rei, nosso campeão, nosso mediador perfeito, porque tinha os outros sacerdotes que não foram perfeitos. E aí, na parte de terça-feira, o autor, ele faz com que traz, quando aquela parte de Samuel, onde pede para as pessoas escolher, né, entre uma liderança terrena e a liderança de Deus, né? Só, olha, esse rei terreno vai ser assim, assim, assim. Mas vocês rejeitaram, e ao invés de rejeitar o Deus verdadeiro. Então, ele apela para que a gente faça a nossa escolha. Então, eu apelo também para os nossos ouvintes aqui do canal, e também os que estão presentes aqui, que nós façamos a nossa escolha hoje.
quem nós queremos que seja nosso rei, nosso campeão, nosso mediador. Quem é que você quer que vá na batalha por você na frente? À frente, aliás. Uma liderança terrena, um pastor, um ancião, ou é Jesus Cristo que deve ser o seu líder, né? Aquela pessoa que você visualiza. Porque muita gente diz, não vou mais para a igreja por causa disso, daquilo e tudo mais. Quando esquece que Deus está à frente, Deus está no comando. E o povo de Israel não queria mais ir para a batalha. Não, elege-nos um rei para que vá à nossa frente, que nos lidere, que faça isso, que entre, que saiba entrar, que saiba sair. Então, às vezes, as pessoas estão em busca de uma liderança terrena, quando Deus está à nossa frente. Nós devemos sempre optar por esse Deus, porque Ele é perfeito. Foi o que a lição disse aí, da parte de sábado até a parte de sexta-feira. É isso mesmo, meu amigo. E muitas vezes nós estamos buscando mediadores, o nosso marido, a nossa mulher, o nosso filho, né, o líder da igreja. E o único mediador é Jesus Cristo, porque Ele é o que transforma, Ele é o que traz a promessa de comunhão, é que traz a comunhão entre nós e Deus. E nos traz o quê? Como diz o slide, o perdão e o quê? A promessa de restauração. Está sofrendo? Está ruim? Quer ter vida nova? Vem ter em Cristo Jesus. Não vai ser aqui nessa terra que vai ser tudo de bom? Se preocupa não, que lá no céu nós teremos uma vida muito bacana. Ellen White fala, eu gosto muito desses textos aqui. Olha o que ela diz aqui, ó. Quando Jesus fala do novo coração, quer dizer a mente, a vida, todo o ser. Ter uma mudança de coração é retirar do mundo as afeições e fixá-las a quem? Em Cristo. Ter um coração novo é possuir novamente novos propósitos, novos motivos. Qual é o sinal de um novo coração? Qual é o sinal de um novo coração? Uma vida transformada, gente. Morre-se diariamente, de hora em hora, para o egoísmo e o orgulho. Então se manifestará o quê? O espírito da bondade. Não por acessos e impulsos, mas continuamente haverá decidida mudança na atitude, certo? Eu estou decidido a mudar, ok? No comportamento, nas palavras e ações para com todos os que tiverem alguma ligação. Então, você estará realmente fazendo o sacerdócio real, fazendo tudo que Deus pede, porque o caráter de Cristo está sendo revelado através de tudo que você faz, através de você. Para fechar, então, a lição de sexta-feira, ela ressalta que os últimos capítulos de Hebreus fazem referência a uma geração que estava caminhando no deserto, se preparando para entrar na Terra Prometida, e são exortações feitas a esse povo hebreu que estava ali se preparando também. Lembre-se que, para Paulo, a vinda, o retorno de Cristo estava próximo, né? Tem textos dele que ele fala que ainda em vida Aqui, viria... Hebreus 10, 37 a 39, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Exatamente. Então, para Paulo já existia essa firme segurança de que Cristo chegando, viria, meu né? amigo. Imagine para nós hoje. Então, observemos esses textos também, e eu creio que mais à frente, durante o trimestre, eles serão mais ressaltados, mas aquela galeria de fé que existe em Hebreus 11, se eu não me engano, Hebreus 11, sim. Ela não está ali por acaso apenas para valorizar as pessoas, mas são para que a gente tenha como exemplo elas e possamos viver as experiências que elas tiveram e viver a fé que elas tiveram, né, em Cristo, né, que tiveram em Deus, né, a confiança de que se colocarem Deus à sua frente, as coisas possam vir melhor em sua vida. Meu amigo, nós estamos ressaltando aqui, endossando o que o Eric falou. Estamos às portas, pessoal. Estamos às portas da Canaã celestial. A exortação de Paulo para aquele povo, e é para nós hoje, é que nós não percamos a fé em Cristo Jesus. Mantenhamos firmes a fé para que nós não percamos a Canaã celestial que está tão próximo. Não vamos fazer
como o povo de Israel, que estava tão próximo, eles estavam às portas ali, à beira do Jordão, e o povo fez besteira. Será que os dias estão nos levando também a fazermos escolhas erradas? Sim, você pode ter certeza. Então, nós precisamos ter fé, precisamos nos apegar mais e mais a esse Cristo, a esse Redentor, a esse mediador, o único campeão que luta por mim e por você, e que em breve nós estaremos nas mansões celestiais. Esse é o meu desejo. Amém. Do jeito que estamos, vamos orar? Feche seus olhos para orarmos juntos. Santo e bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te damos graças, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor nos apresenta na sua palavra. Te damos graças pela oportunidade que nós temos de conhecer mais profundamente a figura de Cristo. E não apenas conhecer, mas acreditar, confiar, ter a certeza de que Ele já viveu as angústias que vivemos e que pode nos ajudar a enfrentar as batalhas que temos no nosso dia a dia. Por favor, Senhor, nos ajuda também a propagar essa mensagem, para que mais pessoas possam ter em seus corações a figura de Cristo e a transformação que Ele pode proporcionar a cada um de nós. Esteja conosco, Senhor, cada vez mais, e que nossos corações possam estar abertos a Ti em todo momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.